Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago Nunes do blog Super WordPress e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como criar um shortcode no WordPress. Mas afinal, qual é a finalidade de criar um shortcode? Ao criar seus próprios shortcodes, você terá um fluxo de trabalho mais fácil. Por exemplo, vamos supor que você use com frequência nas suas postagens um formulário de captação de e-mails, um bloco divulgando um e-book, um botão para curtir a sua fanpage ou qualquer outra coisa. Pelo método tradicional, você teria que adicionar várias linhas de código. Porém, quando você cria um shortcode, você consegue fazer a mesma coisa com apenas uma tag. Em nosso primeiro exemplo, eu vou criar um shortcode que vai mostrar o texto lorem toda vez que você digitar lorem, a tag lorem no editor de textos. Então você vai abrir o arquivo functions.php. Esse arquivo você encontra na pasta do teu tema e vai criar uma função de retorno, que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Então você vai digitar function espaço. Aqui você vai dar um nome para a tua função, né? Eu vou dar o nome de lorem function. Vai abrir e fechar parênteses. Esse nome da função aqui, você pode dar o nome que você quiser, tá? Não precisa ser lorem function. Você não precisa também obrigatoriamente colocar underline. Você poderia, por exemplo, colocar aqui insert function ou o nome que você quiser, ok? Então depois aqui do parênteses você vai abrir uma chave, tá? E aqui dentro você vai digitar return. Aí você vai dar um espaço, abre aspas simples, e aqui você vai colocar o conteúdo que você quer exibir dentro do teu shortcode, né? Então nesse caso aqui, eu vou colar um texto fictício aqui, né? O texto lorem. Então tá aqui. E aqui no final você vai dar um ponto e vírgula. Feito isso, a gente vai adicionar o shortcode usando a função addShortcode. Só antes deixa eu arrumar aqui, tem duas aspas. Aí, agora está certo. Então você vai digitar add underline shortcode. Aí você vai abrir e fechar o parênteses, abrir e fechar aspas. Aqui eu vou digitar lorem. Esse é o nome que a gente quer dar para o shortcode e que vai ser digitado entre colchetes lá no editor de textos. Aí depois do parênteses aqui eu vou colocar uma vírgula, vou dar um espaço, abrir e fechar aspas simples de volta. E aqui eu vou colocar o nome da função que a gente vai atribuir para esse shortcode. Que no caso é essa daqui que foi que eu coloquei aqui no começo, né? Eu vou só repetir. Lorem function. E vou dar um ponto e vírgula aqui no final. Se você não quiser digitar esse código aqui, ou se você ficou com alguma dúvida, né? Aqui embaixo na descrição do vídeo
tem o link para o post que está no blog. Então lá no blog tem o código completo. Então, se qualquer coisa você ficou com alguma dúvida ou se não funcionou, você pode ir no blog e copiar e colar aí no teu functions, ok? Então, feito isso, o shortcode ele está criado. Agora a gente tem que enviar o arquivo para o servidor. Então eu venho aqui para o meu FileZilla e vou enviar, deixa eu salvar aqui antes, né? E vou enviar o arquivo para o servidor. Agora é só você digitar lorem no editor e o conteúdo inserido entre os colchetes vai aparecer no post. Então eu vou atualizar aqui. Ó, venho para o post. E está aqui o nosso shortcode. E se você quiser criar um shortcode editável, por exemplo, aqui no blog Super WordPress, eu criei esse shortcode aqui, ó, onde eu uso uma nota. Eu repito essa nota várias vezes nas postagens, né? Então aqui eu tenho um título, né? E aqui embaixo eu tenho uma descrição. Esse título ele é fixo. Eu criei ele dentro do arquivo functions, no meu shortcode, né? E essa descrição ela é variável. Eu insiro ela aqui no editor. Então, voltando aqui para o exemplo anterior, eu vou colocar aqui o shortcode que a gente criou agora há pouco, o lorem, né? Para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, aqui eu vou abrir ele e aqui eu vou fechar. Eu já vou explicar para vocês por que desse fechamento aqui. Ok, então aqui dentro eu vou colocar um texto qualquer, ok? E vou salvar. Agora eu vou voltar aqui para o front-end e vou atualizar. Olha só, perceba que só apareceu o texto lorem. E esse texto colocado dentro do shortcode, ele não apareceu. Então, para que isso não aconteça, você precisa colocar alguns parâmetros nessa função. E que eu vou mostrar para vocês agora. Então, eu vou apagar essa função aqui, criada no passo anterior, e vou mostrar para vocês aqui como que funciona. Então você vai criar a função. Eu vou dar o mesmo nome, tá? Vai abrir e vai fechar parênteses. Aqui tem a primeira diferença em relação ao exemplo anterior. Então aqui dentro do parênteses, você vai dar um espaço, né? E aqui você vai colocar dois parâmetros. A primeira é essa função aqui, ó, atts. Aí você vai colocar uma vírgula, vai dar um espaço e vai colocar outra função. Vai colocar a função content, espaço
igual espaço null. Ok. Aí aqui vamos abrir as chaves. Você vai criar novamente a função de retorno. Aí aqui eu vou criar um título. Vou abrir as aspas aqui. Eu vou criar um título dentro de um H2. Aqui eu vou dar um Enter. Vou criar um parágrafo agora. Vou abrir aspas. Agora eu vou colocar aqui a função content. Um detalhe, ó, aqui você precisa colocar um ponto antes da função e um ponto depois da função. Aí aqui depois do ponto eu vou abrir aspas novamente e vou fechar o parágrafo. E aqui eu vou colocar um ponto e vírgula. Então perceba aqui, ó, isso daqui é fácil de se confundir. Aqui eu abri aspas e aqui eu fechei essa aspas. Aí aqui, ó, eu abri uma outra aspas e aqui eu fechei. Essas duas aspas aqui, ó, elas estão em volta da minha variável, dessa variável content aqui, que é onde eu quero que o arquivo o conteúdo que eu editar lá, que eu criar no editor de textos, apareça. Ok? Então estou mostrando aqui para vocês porque é fácil de se confundir com essa sintaxe. Então, ok. Aí aqui depois eu vou fechar as chaves, né? Vou dar um Enter e vou colocar add short code. Vou abrir parênteses, abrir aspas, dar o nome do meu shortcode, vírgula, espaço, vou abrir aspas e vou repetir o nome da minha função. E no final, não esqueça de colocar o ponto e vírgula. Ok. Então vamos ver se vai dar certo. Eu vou salvar aqui e vou mandar para o servidor. Então voltando aqui agora para o post, eu vou atualizar. Olha só, agora perceba que eu tenho um título e tenho aqui o conteúdo que eu inseri no editor. Ok? Então, voltando aqui, deixa eu mostrar para vocês a sintaxe dos shortcodes. Por exemplo, aqui você tem uma abertura e aqui você tem um fechamento. E no HTML, você tem tags que não têm fechamento. Um exemplo é a tag de imagens, que você abre,
coloca os parâmetros. E não precisa fechar. Diferente do parágrafo, onde você abre, coloca o teu conteúdo e aqui você precisa fechar, né? Então os shortcodes funcionam da mesma forma. Por exemplo, aqui você tem um shortcode dinâmico. E nesse caso aqui, é preciso abrir e fechar. Já se você fosse criar um shortcode para colocar uma caixa de curtir, não seria necessário o fechamento. Ok? Tem mais uma coisa que eu quero mostrar para vocês aqui. Eu estava me esquecendo já. Então, voltando aqui para o site, deixa eu inspecionar aqui o código. Eu vou mostrar para vocês. Olha só. Perceba aqui que antes do conteúdo que eu coloquei no editor e depois foi acrescentado um parágrafo extra. Tá vendo aqui? Então, se caso acontecer isso daí com vocês, isso daí é bem fácil de resolver. Então, eu tenho um filtro aqui. Eu vou copiar ele. Então, você precisa colocar esse filtro aqui no functions PHP. Tá vendo aqui, ó? Então, remove filter, the content. Bom, enfim, eu vou colocar eu vou disponibilizar esse código também no blog. Então, se vocês precisarem, é só dar um Ctrl C no blog lá e colar aí no arquivo de vocês. Ok? Então eu vou salvar aqui e vou enviar para o servidor. E vou mostrar para vocês aqui que os parágrafos eles vão desaparecer. Tá vendo aqui, ó? Então tá certinho. Agora eu tenho só o meu H2 aqui e tenho o parágrafo. Tá resolvido. E se você quiser usar os shortcodes nos widgets? Por padrão, os shortcodes são ignorados nos widgets. Então, se você tentar colocar o shortcode aqui na sidebar, não vai dar certo. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, olha só, eu vou criar um widget de texto aqui na sidebar e vou colocar o nosso shortcode Loren. Tá, vou salvar ele. Agora, voltando aqui, olha só, ele não puxa o conteúdo, né? Então, para resolver isso, é muito fácil. Você só precisa criar um filtro aqui no Functions, que eu vou mostrar para vocês agora. Então, você vai digitar add, underline, filter, vai abrir parênteses, abre aspas, widget, underline, text. Aí você vai colocar uma vírgula, vai dar um espaço, abre aspas, do, underline, short, code. E vai colocar um ponto e vírgula. Bom, agora eu vou salvar aqui. Vou enviar para o servidor. E vou atualizar aqui a minha página. Ó, perceba que o problema foi resolvido. Ele já está puxando o meu texto. Ok?
Então é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e para que eu possa continuar produzindo mais conteúdos, peço apenas que você se inscreva em nosso canal clicando no botão aqui embaixo e também peço para você dar um like para ajudar o canal. Um abraço e até o próximo vídeo.